Nós somos estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade Internacional do Kwanza e neste vídeo estaremos fazendo a apresentação do nosso trabalho da disciplina de Tecnologia Elétrica, que tem como título Transmissão de Corrente Elétrica. Olá, daqui fala Milton Mambeno, estudante do curso de Engenharia Química. Vou falar dos conceitos básicos de transmissão de energia em corrente alternada. Com o uso de transformadores, hoje em dia já é possível fazer a distribuição em longas distâncias da corrente elétrica, que sai de zonas de transformação para locais domésticos. A transmissão em corrente alternada é o processo de transporte de energia entre dois pontos. Matematicamente, essa transmissão de energia pode ser descrita pelo vetor de Poynting, onde o E é a intensidade do campo elétrico e o H a intensidade do campo magnético. A tensão ótima para a transmissão a longa distância é a escolha de um nível adequado de tensão para a transmissão de energia elétrica que engloba aspectos técnicos e econômicos. Destes posso destacar que são custos fixos e custos operacionais. Acerca das perdas na transmissão, elas surgem quando uma parte da energia fornecida à rede é dissipada nos condutores e transformadores ao longo de uma rota de passagem de energia. Eu sou Joseph, vou falar sobre características mecânicas elétricas das linhas de transmissão. Os constituintes a serem utilizados em uma linha de transmissão determinam seu bom e correto funcionamento. Vou falar agora dos cabos condutores, que são um dos principais meios de transmissão de corrente elétrica. Um cabo ideal deve ser de baixo custo, ter uma alta condutividade elétrica, possuir uma resistência mecânica, resistir bem às intempéries. O cabo de alumínio é o cabo mais usado nas linhas de transmissão. Ele pode ter alma ou não. Outro constituinte muito importante para as linhas de transmissão são os isoladores, que podem ser de porcelana verificada, vidro temperado e resinas sintéticas. E a sua função consiste basicamente em isolar os cabos energizados das estruturas de transmissão, evitando assim o fluxo indesejado da corrente elétrica. Um isolador deve ter as seguintes características: resistir às variações e poluições ambientais, suportar bem os choques térmicos, minimizar o número de reposições durante o tempo. Existem dois tipos comuns de isoladores: os isoladores do tipo pino monocorpo multicorpo e os isoladores de suspensão. Eles devem ter as seguintes características: resistência eletromecânica, resistência ao impacto, carga máxima de trabalho, resistência aos choques térmicos. Outro constituinte muito importante que faz toda a diferença nas linhas de transmissão são as suas estruturas. Podemos chamar de forma simples de vigas verticais fixadas ao solo, que têm como objetivo sustentar os cabos condutores e elementos associados, como isoladores e cabos para raios. Temos agora a tensão mecânica e flecha de um condutor. Para calcular a tensão imposta ao condutor, temos a seguinte fórmula: a tensão vai ser igual ao peso vezes o comprimento ao quadrado a dividir por 8 vezes a sua distância. Temos aqui um exemplo ilustrativo, onde queremos calcular a distância entre duas torres. E temos o peso do condutor, que vai ser de 1,30, o seu comprimento, que vai ser de 450 elevado a 2, e a sua tensão, que vai ser de 2123, e fazendo todo esse cálculo nós obtivemos uma distância entre as torres de 15,50 metros. Sou Claudine Catomba, estudante do curso de Engenharia Química, e vou estar a falar sobre efeitos especiais na transmissão de energia por Etzai. É importante saber sobre a resistência à corrente alternada, e este tema envolve um efeito denominado de efeito Skin, que é basicamente a passagem da corrente elétrica alternada por um condutor, que a torna propícia a se concentrar no detrimento da sua parte interna. É assim chamado porque, na sua manifestação, a corrente alternada tende a fluir pela pele do condutor. Vou agora falar de um efeito que é denominado efeito corona, que é basicamente também uma descarga.
em eletricidade é produzida quando há um campo elétrico suficientemente intenso para promover a ionização do ar. Pode acarretar consequências como eflúvios visíveis, ruídos audíveis, perdas de energia e vibrações mecânicas, entre outros. Bom, o efeito corona desenrola uma série de perdas e é possível calcular estas perdas. Vários cientistas ao longo do tempo propuseram várias fórmulas para calcular este efeito. A seguir, nós podemos ver uma destas fórmulas propostas por Ryan e Elaine, abaixo representada, onde F é a frequência da tensão aplicada, C é a capacitância fase terra do condutor e V inicial, a tensão sobre a qual se inicia o corona. Bom, vou agora falar sobre a radiointerferência. Por radiointerferência, entende-se um distúrbio não desejado e este distúrbio pode fazer com que haja ruídos, zumbidos ou estalos ou ainda outras formas de interferência em equipamentos eletrônicos e de comunicações. Uma das fontes de tais distúrbios é o efeito corona, do qual já tratamos anteriormente, e também centelhamentos nos cabos condutores, isoladores e acessórios, sendo detectados e eliminados por meio de medidas corretivas. Também vamos falar sobre ruído audível em linhas de transmissão e em um rádio este ruído pode soar como um zumbido ou rugido, que também pode ser pontuado por pequenos estalos e pode se intensificar durante o tempo úmido. Os fenômenos que influenciam esse ruído também é a descarga de corona ou efeito corona e o intervalo de centelha ou faísca. Já há muito tempo que é possível sabermos que fatores influenciam este ruído. Dentre eles temos a citar tamanho e número dos subcondutores, intensidade da chuva, condições superficiais do condutor. Eu sou Nahara Xavier, estudante de Engenharia Química, e eu vou falar sobre aspectos básicos da transmissão em corrente contínua. Durante muito tempo foi adotada e utilizada a transmissão de corrente de energia por corrente alternada, mas com o passar do tempo descobriu-se que ela não era capaz de suprir ou satisfazer algumas questões como a transmissão de grandes quantidades de energia a longas distâncias, e isso sem afetar o meio ambiente e de uma forma econômica, e também a transmissão subterrânea e aquática. Diante desta problemática, surgiu então a implementação da corrente contínua e foi adotada pelas suas vantagens: a capacidade de transmissão, a não existência de limites em questões de estabilidade, a compensação de potência e, acima de tudo, os baixos custos. Os sistemas de transmissão em corrente contínua eles podem ser classificados em três principais modalidades. O elo monopolar, como nós podemos ver, tem um condutor geralmente de polaridade negativa e um retorno pela terra ou então pelo mar. O elo bipolar, que tem dois condutores, um positivo e outro negativo, estão ligados em série no lado CC. E o elo homopolar, que tem dois ou mais condutores, e estes condutores têm a mesma polaridade e trabalham em terra. O processo de conversão de corrente alternada em corrente contínua e de corrente contínua em corrente alternada. Depois da energia entrar no circuito, ela precisa passar por um processo de conversão. E esse processo de conversão é facilitado através de um equipamento chamado Gate de 6 pulsos. Este equipamento é formado por 6 elementos, entre eles os tiristores, que estão conectados em série e que vulgarmente chamamos de válvula de estado sólido. Este equipamento funciona para inverter e retificar a energia no processo de conversão, sendo que as válvulas conduzem energia dentro do circuito. Falando um bocadinho sobre a relação percentual entre uma harmônica de corrente e a corrente fundamental, nós podemos perceber que, à medida que se aumenta o ângulo de comutação, decresce a relação entre a harmônica de corrente e a harmônica fundamental. E para um dado valor do ângulo de comutação, a variação na relação entre a corrente devido ao ângulo x não é muito significativa.